Daniel 3, versículo 14. E ele lhes disse: é verdade que vocês não prestam culto ao meu Deus, nem adoram a estátua de ouro que eu mandei fazer? Pois bem, será que agora vocês estão dispostos a se ajoelhar e adorar a estátua, logo que os instrumentos musicais começarem a tocar? Se não, vocês serão jogados na mesma hora numa fornalha acesa. E quem é o Deus que os poderá salvar? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam assim: ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Deus já tinha ministrado, né, no meu coração sobre esses três. E Deus falou muito forte comigo, porque esses três eram três jovens. Eram três pessoas que acredito que não tenha muita maturidade, assim, foi tendo quando eles foram cativos. Mas eles eram cheios do poder de Deus. Eles eram jovens que talvez algumas pessoas não acreditaram neles, mas eles eram cheios de Deus, e isso é o que importa. Eles eram cheios do Espírito Santo. E uma coisa que Deus falou comigo é que eles não se corromperam no momento da pressão. O rei, eles não se prostraram diante da multidão, e o rei mesmo assim chamou eles, falou olho a olho: ah, então quer dizer que vocês não vão se prostrar? Então eu quero ver se vocês têm a capacidade de falar olhando para mim que vocês não vão se prostrar. E mesmo assim, eles não se prostraram, porque eles sabiam quem era Deus na vida deles. E nós, quantas vezes, fico pensando, quantas vezes a gente se prostra a coisas que coisas menores, às vezes amigos, namorados, marido, propostas tão pequenas, e muitas vezes a gente se corrompe sem se importar se aquilo fere ou não o coração de Deus. Coisas muito pequenas, propostas, às vezes no emprego, é uma coisa que não deveria fazer, ou algo que não deveria falar, ou você compartilhar algo que de vez abençoar, corrompe o coração de outra pessoa. Quantas vezes nós nos prostramos a coisas tão banais, sem se importar com o que o Senhor pensa sobre isso? Então, assim, uma coisa que Deus falou comigo: Senhor, me ajude a não me prostrar com certos tipos de coisas que vão ferir o Senhor. Eu aprendi que o Espírito Santo, ele é sensível, que ele sente, e eu não quero ferir o coração do Espírito Santo. Eu não quero ferir o coração dele, porque ele é tão bondoso. Por que ferir o coração dele? Então, que em nome de Jesus nós possamos avaliar as coisas que nós temos nos prostrado, para que a gente não fira o coração do Espírito Santo. Amém? Outra coisa é que eles conheciam e reconheciam a soberania de Deus. Daniel 3,16 fala assim: ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, ele poderá nos salvar da fornalha. E mesmo que ele não nos salve, continuarei adorando ao nosso Senhor. Olha que ousadia. Ele falou: eu não vou me defender, porque eu sei quem batalha por mim. Eu tenho um Deus que, mesmo se ele não quiser me salvar, eu vou continuar adorando ele. Se Deus não salvasse eles estariam mortos. Mas mesmo eles sabendo que eles estariam nesse estado, o Deus dele continuaria sendo o mesmo. Eles criaram no coração dele a convicção que se Deus fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, continua sendo Deus. É como se ele falasse nas entrelinhas: o Senhor é bom em todo tempo, mesmo se eu não goste, mesmo se eu não estou gostando do que eu estou passando, ele continua sendo Deus. E para ter uma convicção dessa, eu fico imaginando a intimidade que eles tinham com Deus. Era algo profundo, algo assim enraizado, inabalável. Nada tirava o poder de Deus da vida deles, nada. Isso que é o mais incrível, jovens, que muitas vezes as pessoas acham que só porque tem pouca idade, não tem intimidade com Deus. Não tem, mas a Bíblia mostra 4 jovens cheios do poder de Deus. Que eu sou
ajudo com jovens, muitas vezes a gente é desacreditado. Mas eu creio num Deus que pode fazer. Eles criam num Deus que fez nele. O Redentor deles vivia e vive até hoje. O nosso defensor ainda vive. E Ele batalha as nossas batalhas. É Ele que nos defende. A justiça vem dEle. E mesmo assim, muitas vezes, nós não queremos seguir a esse Deus. Muitas vezes a gente prefere colocar a nossa mão do que deixar Ele agir. E os três amigos, eles tinham o mesmo propósito. Imagine se um deles tivesse corrompido e tivesse convencido os outros dois de se prostrarem. A história dele teria terminado ali. Deus não teria manifestado o poder dele, porque eles preferiram se corromper. Mas não, foi além, foi maior. A experiência que eles tiveram foi incrível, porque os três andaram juntos, no mesmo foco. Os três andaram juntos. Então, muitas vezes, nós temos que avaliar com quem nós temos andado, para que essas pessoas não corrompam o nosso coração, não apodreça o nosso coração. Porque, infelizmente, se a gente não influencia, nós somos influenciados. E os três eram influenciados pelo Espírito. Eles andavam pelo Espírito. Isso que é o mais incrível. Então, que vocês, seus amigos, com quem vocês têm relacionamento, andem com o mesmo propósito, para que o Senhor abençoe vocês e os seus amigos, e todos possam se alegrar com a bênção que Ele fez. Olha que incrível, os três lá de pé. Não, o Eu Sou está comigo. O guarda de Israel está comigo. É Ele que me guarda, e se Ele não guardar, continuarei adorando a Ele. Isso é uma coisa assim que eu falo, Deus, me ensina. Não, Deus, eu preciso disso. Me ensina, eu quero ter essa intimidade, eu quero ser profunda, para que quando vier um tipo desse, eu poder falar, não, eu sei quem é Deus na minha vida. Eu sei quem é Deus que age em mim, e dele eu não abro mão. Amém? Outro detalhe, o Senhor, Ele é um Deus de detalhe. Pense numa pessoa, quando o assunto é mostrar quem Ele é, o quão poderoso Ele é. Deus sabe, nos mínimos detalhes, mostrar o seu poder. Em Daniel 3:19-23 diz assim: ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso com os três jovens e vermelho de raiva. Mandou que esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Depois mandou que os soldados mais fortes amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogassem na fornalha. Os três jovens, completamente vestidos com seus mantos, capas, chapéus e todas as outras roupas, foram amarrados e jogados na fornalha. E as labaredas mataram os soldados. Então jogaram os três lá dentro. Olha só os detalhes. Nabucodonosor mandou esquentar 7 vezes mais, não é? Quando eles jogaram, os soldados morreram, certo? Já aí, ó, o primeiro detalhe. Mostrou o quanto estava quente. O quanto era impossível uma pessoa sobreviver ali. Outra coisa, eles foram com todas as roupas do cargo deles. Era chapéu, era manto, era isso. Coisas inflamáveis. Coisas que só de triscar já pegava fogo e já ateava nele, tudo. Mas mesmo assim, nada aconteceu. E o melhor, quem que estava junto com eles? O quarto homem. Passeando, tirando onda, estava lá eles passeando no meio da fornalha, para mostrar que Deus estava com eles, que nem o cheiro pegou neles. Por que o cheiro não pegou neles? Porque o cheiro de Jesus Cristo era maior. O cheiro de Jesus Cristo, da presença, era muito maior. Era uma coisa incrível. Então assim, olha só que detalhe. Tudo para mostrar que não, era impossível eles saírem de lá. Era impossível. Mas lá apareceu o quarto homem tirando onda de todo mundo. Ah, vocês nos desafiaram os que pertenciam a mim? Olha quem está com ele. O rei não perguntou quem é o Deus que pode salvar? Estou eu aqui, ó, salvando aqueles que me honraram. Jesus passeando com eles na fornalha. Qual que é o tipo da sua fornalha? Pode ficar tranquilo, Ele vai passear contigo. E os seus sonhos? Ele vai passear com você. Deus sabe o meu sonho. Deus viaja comigo. Fala, Deus, o Senhor sabe que eu quero ir para os Estados Unidos. O Senhor sabe. Então tá eu e ele lá falando inglês.
Isso aí, what's your name, Jesus? Aleluia. Porque Ele passeia comigo. Ele me dá coisa além, porque na Bíblia fala que olho não viu, ouvido não ouviu, nem jamais penetrou no coração aquilo que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Então Ele passeia. É no vale da sombra da morte? Fica tranquilo, Ele passeia. É no deserto? Ele também está passeando. Porque quem está contigo é muito maior do que tudo isso. E isso é para mostrar quem é Deus na sua vida. Quem é Deus na sua vida? Então pede para Ele: Senhor, passeia comigo. A minha fornalha é um desemprego. Então passeia comigo por aqui, ó. Me leva onde eu tenho que ir, para que as pessoas possam ver quem está agindo em mim. Qual que é a sua fornalha? É um carro? Pode ficar tranquilo, Jesus passeia contigo dentro do carro. É vidas? Fica tranquilo, Ele vai te mostrar, vai te passear. Ó, tá vendo aquela pessoa ali, ó? Tá precisando de mim, vai lá falar. Ele passeia com você. O mesmo Deus que passeou com eles é o que passeia aqui, ó. É o que está passeando em cada canto dessas cadeiras. É o que passeia nas suas orações, dentro do seu quarto. Deus é incrível. Fico pensando nisso e falei: Deus, como é que ainda tem gente que não consegue te amar? Como é que ainda tem pessoas que ainda viram as costas para o Senhor, que ainda não depositam o coração em Ti, Senhor? Que até para nós respirarmos, nós precisamos de Ti. Como? Eu não consigo pensar. Não consigo. E eu peço, Senhor, tende misericórdia. Não deixe o diabo tocar na minha vida para que um dia eu possa perder isso. Eu quero estar contigo. Eu quero passear com o Senhor aonde quer que vá. Porque aonde o Senhor estiver, gigante nenhum consegue ganhar. Porque quem está conosco é o Deus de Israel. O que está acima de nós é Jesus Cristo, que está com poder acima de tudo. Ele é incrível, Ele é incrível. Eu não consigo me ver sem Ele. Eu não consigo me ver sem passear com Jesus. Por isso que eu falo: Senhor, por favor, me perdoa, mas não fica longe de mim, não. Não fica, não. Assim como o Senhor visitou eles lá, visita a minha vida cada dia. E eu fico imaginando, imagine lá, os três saiu da fornalha, aí um do chapéuzinho dele cai lá no meio lá. Aí Jesus fala: filho, ó, caiu um chapéu teu lá. Ah, Jesus, espera aí. Volta na fornalha, pega o chapéuzinho e todo mundo assim: o que é isso? Vocês viram o que eles fizeram? Pois é desse jeito que Deus vai fazer na sua vida. Quando você está assim, ó, não falei? Eu não falei que Deus era na minha vida? Não falei que Ele ia fazer? Todo mundo assim: não é que esse Deus é poderoso para salvar, para libertar, para quebrar grilhões, para tirar gente que está lá no fumo, tirar gente que tem problema com homossexualismo, com prostituição? O mesmo Deus, Ele tem poder. Ele é incrível, Ele é demais. Por isso que eu não quero sair de perto dEle nunca. E por último, toda língua confessará o seu poder. Toda língua confessará o seu poder. Nabucodonosor disse, no versículo 28, o rei gritou: que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja louvado. Ele enviou o seu anjo e salvou os seus servos que confiam nele. Eles não cumpriram a minha ordem. Pelo contrário, escolheram morrer em vez de se ajoelhar e adorar um Deus que não era deles. Por isso ordeno que qualquer pessoa, seja que for a sua raça, nação ou língua, que insultar o nome do Deus dos três, seja cortada em pedaços e que a sua casa seja completamente arrasada. Deus não deixa se escarnecer. Deus não divide a glória dele para ninguém. Os três honraram o nome do Senhor e o Senhor exaltou a vida deles. Olha que coisa incrível. Deus não esquece dos seus. Deus não esquece daqueles que têm honrado. O seu deserto vai acabar porque Ele está passeando, porque Ele tem visto o quanto vocês têm honrado ao Senhor. O grande eu sou está conosco. O Deus que jamais perdeu está conosco. E nele nós somos mais do que vencedores. É nele. Pode passar anos, pode passar o tempo que for.
toda língua confessará que o Senhor é o Rei dessa nação, que o Senhor é o Rei de Severínia, que o Senhor é o Deus da minha casa, que o Senhor é o Deus do meu futuro. Os nossos futuros estão na mão de um Deus que jamais perdeu. E é um Deus especialista em detalhes. Isso que é o mais incrível. E Ele cuida de nós, mesmo a gente sendo uma poeirinha. Nós não somos nada. Mas mesmo assim, Ele anseia em ter intimidade conosco e mostrar o poder dEle sobre as nossas vidas. Isso que é o mais incrível. E para encerrar, eu gostaria de ler um versículo em Salmos. Salmos 91, 14. Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Então reconheçam que o Senhor é o Deus da sua vida, que Ele irá te salvar independente da circunstância, pois é Ele que nos livra de todas as aflições. Não é um, não é outro, são todas as aflições. Ele nos ouve, Ele nos ama, isso que é o melhor, Ele nos ama, Ele nos ouve, e Ele virá, dará a ordem aos seus anjos para o nosso encontro, para que o nome dEle seja exaltado. Os três marcaram a geração deles. Hoje é a nossa vez de marcar a nossa. Hoje o Senhor te chama, o Senhor me chama, para que outras pessoas possam ver que o Deus de Israel é vivo e que Ele nos defende e nos ama e tem poder em nos salvar. Amém? Gostaria de chamar a pessoa que vai encerrar o culto.